De volta, são 6 horas e 33 minutos. E o Detran Amazonas vai abrir amanhã as inscrições para o curso de monitor de transporte escolar. Quem traz os detalhes sobre esse assunto para a gente agora, ao vivo, é a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Quantas vagas estão disponíveis para essa turma e o que é preciso para se inscrever? Conta para a gente. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, dessa vez o Detran Amazonas, o Departamento Nacional de Trânsito, que é sediado aqui no nosso estado, ele abriu mais 100 vagas para esse curso de monitor. Existem algumas regrinhas básicas, que as pessoas que querem fazer esse curso precisam atentar, É preciso ter mais de 18 anos, é preciso ter o ensino médio completo e é preciso também apresentar uma certidão de antecedentes criminais, porque estamos falando de uma pessoa que vai lidar com crianças, que vai lidar com estudantes, que vai realmente ajudar os motoristas do transporte escolar. Pelo menos vai se especializar nisso a princípio. A gente tem aí como exigência para esse curso, que o candidato entregue 2 latas de leite em pó, não pode ser leite integral. Esse é o único preço da inscrição, na Gerência de Educação, que fica lá mesmo no Departamento de Trânsito, na Avenida Mário Ipiranga, número 1800, no bairro Adrianópolis. Essa entrega, essas inscrições, elas vão acontecer no período de 8h30 até 11h30 da manhã. E esse é um curso muito procurado, até porque essas pessoas que se especializam precisam realmente ter esse curso para trabalhar dentro do sistema de transporte escolar. Já foram abertas vagas, 100 vagas, num outro curso, bem recentemente, agora mesmo no finzinho do mês de outubro, comecinho do mês de novembro, e a procura foi imensa. Foram aí arrecadados pelo menos 222 latas de leite, O Detran percebeu que existia aí uma demanda reprimida, que existia muita gente que queria fazer esse curso e resolveu abrir mais 100 vagas, resolveu abrir mais essa aula, mais essa disciplina aí para os novos monitores. Nós estamos falando de um curso que tem 20 horas aula, que tem vários módulos. O monitor ele vai aprender ali noções sobre o transporte escolar, as regras básicas, aquilo que a legislação realmente pede, e também ainda vai ter módulos específicos para primeiros socorros e de relacionamento interpessoal. Ele precisa saber lidar com as pessoas, não somente com o companheiro motorista, mas principalmente também com as crianças e com os adolescentes. Então, isso tudo vai estar no curso. Inscrições, como você mesmo disse, abrem a partir de amanhã, às 8h30 da manhã. Com certeza, essa procura deve ser muito grande. Sim, Thea, muito obrigada pelas informações. Isso é muito importante para você, principalmente que está fora do mercado de trabalho. Para trabalhar com transporte escolar é obrigatório esse curso. E toda pessoa que vai fazer transporte escolar precisa obrigatoriamente ter o monitor ali do lado. Então, finzinho do ano está agora chegando, faz inscrição a partir de amanhã. Quem sabe já começa o ano com esse novo emprego. E um professor surdo teve o pedido negado para fazer uma prova de mestrado, porque a UEA alega falta de estrutura para atender às necessidades dele. Por conta disso, ele entrou com uma ação no Ministério Público pedindo a anulação do edital do curso. O desejo de Jackson era fazer o curso de mestrado em Letras e Artes pela Universidade Estadual do Amazonas, mas não pôde levar em frente porque teve a inscrição negada. Levou primeiramente um susto porque é lei. Como é que a UEA não aceitou? O que a UEA não lhe ofereceu foi um apoio. A questão da tradução. E eles não aceitaram, porque a tecnologia é muito simples. É um tripé e um celular. Pode fazer a gravação. E a UEA tem intérpretes. Ele é professor da casa, Então, na verdade, a universidade está negando o direito ao professor da própria casa. A Lei Brasileira de Inclusão é bem clara. Ela diz que é assegurada à pessoa com deficiência o acesso à permanência e à participação no ambiente acadêmico. Diante da negativa da universidade, o professor decidiu entrar com uma ação no Ministério Público para anular o edital e ter o direito de fazer o curso. Eu vou continuar lutando porque o meu sonho é fazer o mestrado. Vocês precisam observar, nós queremos interesse, nós precisamos da nossa acessibilidade, nós temos nosso direito, é preciso obedecer. É muito difícil. A Universidade do Estado do Amazonas informa que houve um mal-entendido e que o professor tem o direito de fazer a prova em língua brasileira de sinais.
E falta apenas acertar a nova data para Jackson fazer o exame. E o mês de novembro é marcado pelo combate ao câncer de próstata. Mas desde 2008, instituições ligadas ao câncer infanto-juvenil promovem a campanha Novembro Dourado, para alertar toda a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce em crianças e adolescentes. No Brasil, estima-se que cerca de 12 mil novos casos de câncer vão ser diagnosticados ainda este ano. Na região norte, a previsão é de 1.000 novos casos. Para falar mais sobre a campanha e reforçar a importância de um diagnóstico precoce, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar a médica hematologista pediátrica, a doutora Renata Lemos. Seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Obrigada, bom dia a todos. Existe algum tipo de câncer que é mais frequente em crianças? Sim, o câncer mais frequente atualmente na infância são as leucemias, né, em primeiro lugar, os linfomas, que são um câncer nos gânglios linfáticos, e seguido também pelos tumores no sistema nervoso central. O diagnóstico de câncer é um diagnóstico que assusta todo mundo, né, em qualquer fase da vida. Agora, quando é numa criança, a preocupação acaba sendo muito maior, porque é uma fase de crescimento, desenvolvimento, a imunidade normalmente é menor do que no adulto, mas quando tratado logo de início, as chances de cura de uma criança acabam sendo maiores que de um adulto? Com certeza, né? Então, por isso que existe essa campanha do Novembro Dourado, porque o mais importante no câncer é fazer o diagnóstico precoce, né? Quanto mais rápido essa criança é diagnosticada e encaminhada para o especialista, maior as chances que ela tem de cura. Hoje, as chances de cura para o câncer infanto-juvenil, elas situam-se em torno de 80%, né? Se ele for diagnosticado precocemente. Bem alta, né? Bem alta. Então, é importante fazer esse diagnóstico, é importante que os pais atentem por sinais e sintomas e procurem o pediatra para que tenha um melhor esclarecimento. No caso de um adulto, a gente sabe que tem os hábitos que nos levam a desenvolver algumas doenças, né? Ou acelerar o aparecimento delas, maus hábitos de estilo de vida, de não praticar atividade física, de se alimentar mal. No caso de uma criança, tem algo que faz com que a doença apareça? Na verdade, o câncer ele tem uma causa multifatorial, mas a gente sabe que tem influência, sim, do ambiente, principalmente quando está relacionado ao contato com inseticidas, com radiação, mas a gente sabe também que tem um envolvimento genético, então muitas vezes essas crianças já nascem com uma predisposição a desenvolver algum tipo de câncer. Na maioria dos casos é predisposição genética? Sim, a gente tem um envolvimento genético e geralmente algum gatilho ambiental, que pode ser alguma infecção ou realmente um contato com uma dessas substâncias que eu citei, pode desencadear o aparecimento da doença. Agora, como a gente pode identificar esses sintomas do câncer infanto-juvenil? Tem algo que é característico, que os pais têm que ficar atentos? Os pais têm que ficar atentos pelo seguinte, na verdade o câncer ele tem sinais e sintomas bastante inespecíficos, que se confundem com outras doenças, então é importante atentar para febres de origem indeterminada, um aumento do volume abdominal, surgimento de gânglios, né, os caroços, que a gente chama comumente de ínguas, perda de peso inexplicável, dores nos ossos e também alterações relacionadas ao sistema nervoso, que seria alteração da marcha, problemas na visão. Então, é importante nessa hora procurar o pediatra para ter um diagnóstico correto e precocemente ser encaminhado para o especialista. Tem uma fase na infância que pode, a partir desse momento, pode desenvolver ou pode ser um bebezinho, pode ser em qualquer idade? Qualquer idade, né? Então, assim, de 0 a 19 anos, a criança tem infelizmente tem a chance de ter um câncer. Claro que dependendo do câncer, existe uma faixa etária mais comprometida, mas dentre essa idade, né, qualquer idade pode ser acometida. A gente veio do Outubro Rosa, está no Novembro Azul, que também é Novembro Dourado. Isso. E as campanhas de prevenção aos cânceres de mama, útero, próstata estão bem evidentes. Em qualquer unidade de saúde que você vai estar caracterizado, tem um lacinho agora azul. No caso do câncer infantil, tem alguma campanha? As redes públicas adotaram também essa metodologia de estar abordando, orientando nas unidades de saúde para chamar atenção a isso? Sim, principalmente nas unidades básicas, né, onde nós temos realmente os pediatras da rede, é bastante falado sobre essa questão de serem sinais e sintomas bem inespecíficos que se confundem com outras doenças. Então, a importância de investigar, de olhar melhor para aquela criança que não está evoluindo bem e realmente encaminhar para o especialista. A gente falou ainda há pouco dos sintomas, né?
Se alguém que está em casa identificou que o seu bebê, sua criança, seu adolescente está com alguma dessas características, qual é o procedimento? Que tipo de exame tem que ser feito? O médico deve ser procurado? A primeira coisa é procurar um pediatra de confiança. Ele vai conseguir esclarecer se aquele sintoma, se aquele sinal realmente tem relação com a possibilidade de ser um câncer. E aí ele vai proceder a solicitar alguns exames básicos, primeiramente um hemograma, dependendo da situação, alguns exames de imagem, como ultrassom, por exemplo. E aí, se ele realmente identificar a possibilidade de um câncer, ele vai encaminhar para o especialista, que no caso é o oncologista, ou o hematologista, que fica realmente com a parte maligna das doenças do sangue. Conseguir um pediatra na rede pública, às vezes, não é uma tarefa muito fácil, né? Diante disso, um clínico pode fazer esse encaminhamento, caso haja alguma dificuldade em conseguir um especialista? Com certeza. A gente sabe que, principalmente no interior, né, do nosso estado, nós temos uma dificuldade maior do acesso aos especialistas. Então, é por isso que o próprio clínico realmente pode identificar esses sintomas, de preferência encaminhar para a capital, porque realmente nós sabemos que os centros de referência estão localizados aqui, para que a gente possa proceder essa investigação e dar o diagnóstico o mais rápido possível, porque isso realmente é o que vai melhorar a sobrevida, né, e a chance de cura para essas crianças. Agora, Renata, a partir do momento em que você tem o diagnóstico, como funciona o tratamento? Então, o tratamento ele funciona com quimioterápicos, né? A primeira linha de tratamento é a quimioterapia e sabe-se que ela é a linha que realmente funciona e que dá essa chance de cura e sobrevida, né, de em torno de 80%. Então, o paciente ele é tratado aqui no estado, né, ou ele é direcionado para o hemocentro, né, o Hemoam, ou então para a Fundação SECOM, dependendo do tipo de câncer que ele vai ser tratado. Agora, quando existe o diagnóstico na infância, adolescência e tratamento, é possível que esse mesmo paciente, na fase adulta da vida, desenvolva novamente o problema? Não, na verdade, assim, o que a gente sabe é que após 10 anos de acompanhamento, né, depois que nós estabelecemos o tratamento, identificamos a cura, a gente acompanha esse paciente ao longo da vida, porque ele pode ter, sim, alguns efeitos colaterais relacionados ao tratamento quimioterápico e, inclusive, realmente o desenvolvimento de outros tipos de câncer que não aquele que ele foi primeiramente diagnosticado. Então, é necessário realmente a gente acompanhar, porque a longo prazo existe um impacto na vida dessas crianças. Renata, para a gente encerrar, gostaria que você deixasse um recado para os pais, para as mães, para as pessoas que estão acompanhando a gente agora. Bom, então o que eu quero dizer é que o diagnóstico precoce, ele realmente é o que vai custar a vida dessas crianças, então é importante que os pais fiquem atentos a esses sinais e sintomas que eu citei aqui, procurem o pediatra de confiança, né, um médico da sua confiança, para que ele possa fazer esse diagnóstico correto e realmente encaminhar o mais breve possível para o especialista. Muito obrigada por sua visita e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Recebemos hoje a doutora Renata Lemos, hematologista pediátrica, falando sobre o Novembro Dourado. Nós temos agora informações do trânsito. Vamos ver aqui uma postagem do Manaus Trans, Alameda Cosme Ferreira, no sentido centro, próximo ao Terminal 5 de integração dos ônibus, queda de motocicleta com vítima lesionada. Agentes já estão no local, o SAMU já foi acionado, então atenção na via. A Alameda Cosme Ferreira ali é a que faz a ligação para o Zumbi. Isso daí é no sentido contrário, né? Quem está chegando já próximo ali do viaduto do São José, né? do complexo viário do São José. Então, atenção, o condutor que está vindo aí do Poraquequara, o condutor que está vindo da Colônia Antônio Aleixo, né, que está vindo do Zumbi, do Conjunto Castanheiras, muita atenção. E aí, nesses casos, é o que a gente sempre tem alertado aqui, né? O condutor da motocicleta é o que leva a pior, né? Porque a única proteção dele é o capacete. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para o estúdio da FM O Dia, conversar com a Nayandra Amorim e com o Cleiton Pascarelli, que estão ao vivo por lá também. Olá, meninos, bom dia. Muito bom dia. Bom início de semana para vocês, para os ouvintes da FM O Dia. E olha, a gente começa falando sobre transporte coletivo. Hoje, inclusive, é destaque no jornal A Crítica, os ônibus que circulam principalmente na zona leste da cidade, que agora estão sendo investigados pelo Ministério Público. Pois é, Adriane, isso mesmo. Os micro-ônibus ali do transporte alternativo e transporte executivo, eles não passam por vistoria, para se ter uma ideia, há quase 5 anos, desde 2012. Agora estão sendo alvo de investigação pelo Ministério Público do Estado. Segundo o promotor aí de justiça Edgar Maia de Albuquerque Rocha, existe um edital
de licitação, né, desde 2014, mas esse edital vem sendo empurrado aí pela SMTU, porque ele foi suspenso em 2014 pelo Tribunal de Contas do Estado, a pedido das próprias cooperativas ali de transporte coletivo, porque o edital estava cheio de ilegalidades, não estava do jeito que achava. Então, desde 2014 vem sendo empurrado aí esse edital e até agora não foi feito. Ou seja, esses ônibus estão rodando de forma irregular, não há nenhum controle, a SMTU não sabe quantos ônibus estão rodando pela cidade, nem se esses motoristas têm permissão para estar dirigindo esses ônibus, esses micro-ônibus, e desde 2012 eles não passam por vistoria. Inclusive, o promotor é taxativo em dizer que eles hoje são clandestinos também, né? Já que não tem vistoria, não tem inspeção, já que não existe fiscalização. Pra você ter ideia, segundo o Ministério Público, a SMTU não tem nem controle de quem dirige esses micro-ônibus. Ou seja, um alto risco à segurança dos usuários. Que bagunça, hein? E aí, como é que a SMTU fala em fiscalizar clandestino se ela não tem controle da frota que ela deveria ter, né? Que é para você dirigir um ônibus desse, você precisa ter uma concessão, há todo um processo de licitação, há toda uma questão de fiscalização, há aquela fiscalização periódica, né, rotineira, né, para regularizar as licenças, né, renovar, na verdade, as licenças. Infelizmente, é assim que está funcionando estão funcionando esses micro-ônibus, né, que é o pessoal do Executivo e também do Alternativo. Aqui na reportagem do Jornal A Crítica, que é destaque hoje na edição de hoje, a SMTU informa que vai fazer, sim, a licitação. O órgão foi procurado pela reportagem, não respondeu, enfim, quando realizou a última vistoria nos micro-ônibus. Olha só. Mas também informou que está sendo já preparada uma licitação para disponibilização de 200 vagas para o alternativo e 120 para o executivo, com a finalidade de selecionar permissionários. Agora, quando de fato isso vai ocorrer, é que a gente não sabe. O negócio está tão solto que eles fazem o que querem, né? Se você circular pela zona leste da cidade, você vai ver a dificuldade que é dirigir perto de um amarelinho. Para em qualquer lugar, faz o que quer, tem briga no trânsito constantemente, não obedece parada, não obedece nada. E justamente pela ausência do poder público. E por que esse tipo de transporte existe? Pela ineficiência do poder público. Exatamente. Porque se é um alternativo, é porque o coletivo convencional não dá conta de suprir as necessidades. Exato. E ele é de extrema importância na zona leste, porque os ônibus não circulam em todos os bairros. O que acontece se você quiser se deslocar de um bairro para outro na zona leste da cidade, dificilmente você vai conseguir um ônibus de transporte coletivo. Aí o alternativo faz esse transporte, o amarelinho. Então, há uma necessidade muito grande dele por ali. Mas é preciso que haja regra, é preciso que haja fiscalização, é preciso que haja bom senso e colaboração dos próprios condutores, né? Não estou generalizando, mas na maioria dos casos realmente é isso que acontece. Os condutores fazem o que querem e não tem fiscalização nenhuma. E se continuar assim, vai continuar essa bagunça também. E a população precisa usar, né? Não tem o que fazer. Aqueles ônibus, aqueles veículos estão rodando de forma irregular, mas a população precisa, a população depende e não tem o que fazer. E o Ministério Público questiona o seguinte, que a própria Prefeitura não consegue se entender sobre a questão da licitação de 2014. Isso. O Tribunal de Contas do Estado pediu para suspender, né? O Ministério Público entrou com um inquérito civil, está averiguando essa questão. Então, a Prefeitura não sabe se ela anula logo o de 2014 para realizar um novo, se mantém, se troca a comissão organizadora. Está naquele samba do crioulo doido e ninguém sabe o que fazer. Segundo o Ministério Público, compete ao superintendente da SMTU, mas fica aquela questão de o superintendente espera do prefeito, o prefeito espera pela SMTU e na própria prefeitura essa desorganização faz com que o usuário seja o maior prejudicado. Bom, outro assunto que também está na pauta do Ministério Público é a história do projeto, da proposta de construção de um presídio de segurança máxima que seria ali do outro lado da ponte, né? Exatamente. O Ministério Público está muito preocupado com isso, porque o Estado do Amazonas foi quem pediu ao Ministério da Justiça
né, abriu ali a possibilidade da construção desse presídio, que vai custar algo em torno de 52 milhões de reais. Seria um presídio de segurança máxima, né, um presídio federal, ali na região de Iranduba, bem na entrada da tão sonhada cidade universitária da UEA, que nunca saiu do papel, né? Mas o Estado quer sediar esse presídio, só que o Ministério Público diz o seguinte: gente, aqui na fronteira o Estado não consegue controlar a entrada de drogas, não consegue controlar as facções criminosas, ainda quer uma universidade do crime aqui do lado, não dá para um negócio desse acontecer. Inclusive, o Ministério Público está conseguindo fazer com que deputados estaduais que eram favoráveis a essa loucura mudem de opinião, porque ele está pontuando. Vale lembrar, Wilson e Adriane e Nayandra, que a maior facção criminosa do Estado surgiu dentro de um presídio federal, depois de uma conversa entre líderes da facção aqui do Estado do Amazonas com líderes do Rio de Janeiro. Então, trazer um presídio federal aqui para o Estado do Amazonas é melhorar ainda mais para o crime. Todo mundo quer que o bandido esteja na cadeia, todo mundo quer que... Só que as cadeias já estão superlotadas, né? Só que na hora de pensar onde vai ser esse presídio, ninguém quer esse presídio perto de si, perto de sua casa, perto da sua escola, perto da sua família. Então, há uma rejeição em todos os municípios do Amazonas, ninguém quer o presídio. O projeto é para ser construído ali no quilômetro 22, né? Logo depois que dá acesso ali à cidade universitária, né? Isso, no Iranduba. A população ali está muito amedrontada. Eu já recebi várias mensagens através da internet de pessoas pedindo que a gente falasse sobre esse assunto, que estão preocupadas de que uma unidade vá para lá. Por um outro lado, existe a necessidade de construção de presídios. Então, fica essa briga, é uma solicitação do próprio governo do Estado, que o Ministério Público do Estado é contrário e grande parte da população também. Inclusive, Adriane, essa situação aí vai ser discutida, vai ser levada à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e vai ser discutida no próximo dia 24 de novembro. Os deputados vão discutir aí essa situação e, como o Cleiton já adiantou, deputados que eram favoráveis a essa construção, a esse projeto, hoje já se posicionam contra. Ok, muito obrigado, Nayandra. Obrigado, Cleiton. Obrigado, querido. Bom dia. Bom dia para vocês. Até amanhã. Até amanhã. E em meio a uma recessão econômica, o Polo Industrial de Manaus teve um aumento de 7% no faturamento em relação ao ano passado. Mas, apesar da boa notícia, os empresários dizem que ainda não é hora de comemorar. Entre janeiro e agosto, as empresas do Polo Industrial de Manaus faturaram mais de 50 bilhões de reais, 6,9% de aumento em relação ao mesmo período do ano passado. Os setores de eletroeletrônicos e de bens de informática representaram metade desse faturamento. O polo de duas rodas se manteve estável. Os produtos que mais saíram foram home theaters, aparelhos de GPS, monitores de LCD e telefones. Já as maiores quedas foram nos videogames, câmeras digitais e ar-condicionados de janela. Os efeitos são sentidos no comércio. A gerente de loja confirma que as pessoas estão mais dispostas a gastar. No final do mês de outubro, a início de novembro, deu uma crescida bastante agressiva, graças a Deus. Consumidor com dinheiro compra mais. Isso aumenta a produção na indústria e, consequentemente, gera mais empregos. Só o setor de eletroeletrônicos criou 2.600 novas vagas este ano. Isso mostra que a economia vai bem? Ainda não. O polo industrial também demitiu muita gente. O saldo entre admissões e demissões é de apenas 775 vagas. Para a Federação das Indústrias do Amazonas, a alta no faturamento foi resultado do escoamento do estoque acumulado nas fábricas, não do aumento da produção. E não tem dúvida nenhuma que eu acredito que o ano que vem, se processando também as reformas que estão acontecendo, as coisas, o âmbito político melhore, é provável que no ambiente de negócio também fique propício. E no domingo foi aplicada a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio em todo o país. O exame é uma das principais portas de acesso ao ensino superior das redes pública e privada de ensino. Aqui em Manaus, a manhã de prova foi com muita chuva e de gente correndo para não perder a hora. Os portões foram fechados às 11 da manhã em ponto. Mesmo assim, teve quem não conseguiu chegar a tempo. Nesta universidade, que fica na zona centro-sul da cidade, a movimentação dos estudantes começou bem cedo. Agora é matemática, então vamos tentar, mas
é mais difícil, mas é menos, menos texto. Tá um pouco complicada a prova, mudou algumas coisas, né? Mas vamos lá, bola pra frente. E para aguentar mais de 7 horas de Enem, vale tudo. Tem casal até que trouxe comida, lanche, para poder aguentar todo esse desafio. Tem que trazer assim para poder estar bem no momento da prova. Com certeza, porque senão não aguenta não. A prova vai ser dura hoje. É muito cálculo, matemática, química, física, não tem comparação, entendeu? Essa segunda fase é bem pior. Bem pior do que a redação, acho. O casal faz parte dos mais de 165 mil inscritos para o exame no Amazonas. E a chuva forte que caiu na cidade pela manhã antecipou a chegada de muitos candidatos. Teve gente que até dividiu guarda-chuva para não perder tempo. Mesmo molhado, vale a pena. Vale a pena, com certeza. A gente chegou dentro do previsto, só que a gente estava esperando amigos, mas foi difícil. Estou deixando a gente tudo ali para atravessar, para poder chegar na escola. Tá muito complicado. Agora, se eles abrissem ali, o carro chegar bem aqui, era mais fácil. Cada minuto perdido por conta da chuva, a tensão e o corre-corre aumentavam. Muitos pais chegaram a dar uma forcinha para os filhos não perderem a hora. Tudo que eles puderam fazer, a parte deles eles cumpriram, agora colocar na mão de Deus que tudo saia bem, eles tenham um bom resultado e com êxito nessas provas. É importante essas últimas palavras para esse momento? Sim, muito importante, né? É a conclusão de um ciclo de estudo, muito trabalho, muita dedicação, importantíssimo esse momento. Eu acordei cedo, né? Peguei ele, levei para comprar tudo que ele precisava para chegarmos aqui 10 horas. Então, dessa vez, nós tivemos o tempo suficiente para chegar e resolver o problema dele, que até então ele foi roubado, né? Assaltado e levaram todos os documentos dele. Então veio com boletim de ocorrência, xerox de identidade, tudo bem preparado. Há poucos segundos para o momento de se fechar o portão, muitos candidatos ainda estão vindo, correndo, tentando chegar no tempo. E aqui, a torcida aqui dentro é muito grande, porque esse é o momento de se fechar o portão. A chuva deu uma trégua, mas acredito que a última a entrar no portão, no último segundo você conseguiu chegar. É uma agonia, né? Que a gente corre, porque é outro horário, né? A gente achava que seria mais tarde. Vai ficar mais tranquila ou isso pode atrapalhar no momento da prova? Eu acho que atrapalha um pouco, mas eu vou tentar relaxar. Vou tentar fazer o possível. Também teve quem ficou de fora da segunda fase. Muitos candidatos não conseguiram chegar a tempo por conta da chuva. Outros esqueceram documentos, como foi o caso da Maria Esther. Eu achei que a minha identidade estava dentro da minha bolsa e quando eu cheguei aqui ela realmente não estava. Aí eu fui na coordenadoria para falar que eu tinha esquecido, eles queriam que eu registrasse o BO, só que não ia dar tempo, eles não poderiam solucionar meu caso. A segunda prova do Enem também foi aplicada no interior do estado, em 13 cidades, que têm um fuso horário diferenciado. Os portões dos locais de prova foram fechados às 10 da manhã. O Exame Nacional do Ensino Médio é a principal forma de acesso para o ensino superior no país e também é aceito em 27 instituições de ensino em Portugal. Esse é um momento muito importante na vida dos alunos, né? O momento em que se vai fazer o Enem. Então, tem que se preparar com antecedência, tem que reservar todos os documentos ali, deixar tudo direitinho. De preferência, ir com antecedência, verificar o local onde vai ser realizada a prova, os caminhos de acesso, né? Não pode estar chegando atrasado, né? E os alunos do Enem, os que vão fazer o Enem, podem seguir o exemplo aí do pessoal que vai assistir o show do Justin Bieber, né? Que acampam quantos dias antes? Um mês antes para assistir o Justin Bieber, né? Então, prepara aí também com um mês antes para fazer o Enem. E ainda falando do Enem, foi alto o número de faltosos aqui no Amazonas. Quem vai trazer para a gente os dados é a Teia Morel. Olá, Teia, qual a média de abstenção no estado, hein? Olha, Wilson, essa média, na verdade, ela foi divulgada pelo próprio INEP, né, pelo próprio Ministério da Educação, e foi a maior de todo o país. Nós tivemos aí, nesse segundo dia de provas, 42,9% dos candidatos
faltando a prova e, portanto, eles foram eliminados. A média nacional é de 32%, a nossa média foi muito maior. A gente teve esse problema realmente relacionado com a chuva. Temos esse problema relacionado com o horário. Nosso horário acaba sendo um pouco mais desconfortável para os candidatos, mas independente dessa questão da chuva, independente dessa questão do horário, a média já tinha sido muito maior do que a média nacional também no dia 5 de novembro, no dia da primeira prova, quando a gente teve aí uma média nacional de 29,8% das pessoas faltando e no dia 5 de novembro nós tivemos aqui no Amazonas 39,1% dos candidatos faltosos. Levando em consideração a prova de ontem, a prova do dia 5 de novembro, né? Nós tivemos aí pelo menos 70 mil amazonenses que deixaram de ir até a prova do Enem, que deixaram de fazer a prova do Enem por diversos motivos. Alguns simplesmente faltaram mesmo, outros não conseguiram chegar, como a gente viu aí na matéria. Muita gente não conseguiu fazer a prova porque esqueceu o documento, enfim. É claro que esse número é uma média que está sendo divulgada agora, né, pelo próprio Ministério da Educação, mas ainda é preciso fazer a conferência da folha. Ela pode ser maior, um pouquinho menor, pode variar um pouquinho. Nós tivemos aqui também no Amazonas 853 candidatos que foram eliminados do Exame Nacional do Ensino Médio nas duas etapas da prova. Nesse segundo dia, inclusive, foram pelo menos 580 candidatos. A maioria desses candidatos foi eliminado por descumprimento das regras do edital, né? Tinha muita gente que não podia levar equipamentos eletrônicos, não podia levar caneta que não fosse transparente. Essas são algumas regrinhas que os candidatos precisavam prestar muita atenção. Nós tivemos aí também 9 candidatos que tiveram problemas para passar no sistema de detectores de metal e, portanto, não passaram, não conseguiram fazer a prova. E apenas dois, que tiveram problema na validação, né, nos dados biométricos. No momento que você coloca a digital, aquela validação ele deu problema e, infelizmente, esses candidatos tiveram que ser eliminados. O último recado que eu dou aqui é que alguns alunos eles vão ter que justificar essa falta, viu, Wilson? Principalmente aqueles que pediram a isenção da taxa. E se ele pediu a isenção da taxa e não compareceu, ele vai ter que apresentar um documento oficial justificando por que faltou, ou ele corre o risco de, em outras edições do Enem, ele não poder ter essa isenção da taxa. Ele vai ter que pagar da próxima vez para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio se ele não justificar essa falta. Os únicos que não precisam fazer essa justificativa são realmente os alunos do ensino médio das escolas públicas que também têm isenção de taxa. Se eles faltaram, tá tudo ok, na próxima edição eles vão poder fazer o exame de graça também. Mas quem não se enquadra nessa classificação vai ter que também correr atrás agora de um documento para justificar ao Enem, ao Ministério da Educação, o porquê da falta. E, Teia, quando é que deve ser divulgado o gabarito, hein? Olha, Wilson, o gabarito ainda tem previsão, né? Tem previsão, mas ele está no edital, mas isso não foi informado aqui pra gente. Mas com certeza deve ser nos próximos dias, então o ideal mesmo é que esses estudantes que não faltaram fiquem atentos, porque o Enem ele tem um sistema de apuração eletrônico que é muito eficiente e, portanto, os alunos precisam realmente ficar com muita atenção para pegar todos os dados aí e saber se realmente foram bem classificados ou não. Até porque também no edital está previsto o prazo de recursos, viu? Pois é, a produção acabou de me encantar aqui que vai ser na quinta. Obrigado, Té. Até daqui a pouco. E agora são 7h07. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Adolescente de 16 anos morre afogado em balneário de Manacapuru. O garoto participava de uma comemoração com a família quando mergulhou e desapareceu. O corpo foi encontrado por mergulhadores preso a galhos no fundo do rio. Na Manaus Moderna, a polícia apreende 60 quilos de drogas em uma embarcação que vinha de Santo Antônio do Içá. 2 homens foram presos durante a ação que integra o Plano de Segurança de Combate ao Narcotráfico no estado. 20 toneladas de lixo são retiradas da Arena da Amazônia após limpeza do estádio. Os materiais foram descartados de eventos ocorridos e estavam guardados em salas há pelo menos 1 ano. Defesa Civil registra 5 ocorrências durante temporal que atingiu a capital no fim da manhã deste domingo. No bairro Nova Esperança, o igarapé transbordou e invadiu a ponte reinaugurada há 2 semanas. O órgão também atendeu chamados de tombamento de árvores e desabamento de muro na zona oeste.
Estudantes enfrentam chuva forte para concluir segunda etapa da prova do Enem. Neste domingo foram aplicadas as questões de matemática e ciências da natureza. O exame é uma das principais portas de acesso ao ensino superior das redes públicas e privada. Daqui a pouco a gente traz informações sobre um curso gratuito para a formação de vendedores. E no quadro A Vaga é Sua, a gente também fala sobre venda, mas a venda direta, setor que ganha cada dia mais adeptos e acumula histórias de sucesso. É um instante só.